Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou passar a minha opinião a respeito de 5 linguagens de programação que vale a pena você aprender esse ano, ou próximo, ou daqui a 2 anos, ou seja, que vale a pena você aprender em breve. Vale a pena ressaltar que esse vídeo é feito completamente com base na minha opinião. E você pode discordar totalmente dele ou de alguma escolha que eu fizer aqui. Por que não, né? Se você tem alguma linguagem de programação que você acha que deveria ter sido incluída nessa lista, por favor, deixe-me saber aqui nos comentários. Eu quero muito ver o seu ponto de vista também. E antes da gente começar, só um aviso. Sempre nos meus vídeos, tente ler a descrição e o primeiro comentário fixo, pois lá sempre tem coisa boa para você. Sempre tem um bônus, sempre tem conteúdo gratuito, sempre tem um e-book gratuito, etc. Então, é sempre legal você ficar vendo a descrição e o comentário fixo aqui, porque sempre tem conteúdo bacana para você. Ok? E outra coisa, antes da gente começar, é o seguinte. Eu coloquei aqui as linguagens da ordem da quinta até a primeira. Só que isso não quer dizer que uma linguagem é melhor do que a outra. Foi só uma forma de eu organizar melhor aqui essa lista, beleza? Então é isso, vamos começar. Então a nossa primeira linguagem aqui que eu vou te recomendar é a linguagem C#. Isso mesmo, lê-se C# ou C cerquilha, tanto faz. A C# é uma linguagem desenvolvida pela Microsoft, a mesma empresa que desenvolve o sistema operacional Windows, o Xbox, etc. Ok? E a C# é uma linguagem de propósito geral, que roda em cima da plataforma .NET, também da Microsoft. E através do C# você consegue criar aplicações de diversos, digamos assim, diversos nichos, diversos tipos. Com C# você consegue criar aplicações para dispositivos móveis, aplicações para web, no back-end. Você consegue criar aplicativos para Windows, para Xbox, e também você consegue criar jogos com C#. Muitas ferramentas de criação de jogos, como a Unity e a Godot, utilizam bastante a linguagem C#. Então, eu recomendaria C# para quem precisa de uma linguagem de propósito geral, de uma linguagem que faz basicamente de tudo, de uma forma muito sofisticada. Então, eu recomendaria C# para esse tipo de pessoa. Então, se você está procurando uma linguagem desse tipo, com certeza C# é uma ótima pedida. Só um aviso, o mercado em torno da linguagem C# e da plataforma .NET em geral não é tão grande como o mercado das próximas linguagens que eu vou apresentar. Mas mesmo assim você encontra bastante vaga a respeito do C#, principalmente no exterior. Tá bom? E outro ponto que eu tenho para levantar aqui é que, eu esqueci de citar, você também consegue criar aplicativos para dispositivos móveis utilizando C#, com um framework chamado Xamarin. E outro ponto aqui importante para ressaltar é que C# tem uma sintaxe, né, tem um design muito semelhante a Java e a C++. Então, se você tem afinidade com uma dessas duas linguagens, você provavelmente vai gostar bastante da linguagem C#. Então, essa é a minha primeira recomendação. Vamos para a segunda. A segunda recomendação é Java, isso mesmo, a polêmica, amada por muitos e odiada por muitos também. Java sofre um certo preconceito de algumas pessoas pela sua sintaxe verbosa, pelos seus arquivos de configuração, entre outras coisas. Mas o que eu tenho para dizer aqui para você é que Java, apesar dos seus problemas, que existem obviamente, é uma linguagem fantástica, é uma linguagem incrível, que tem uma robustez imensa. Eu acho a sintaxe de Java muito bonita, é a minha opinião, tá? Você pode discordar completamente. E eu gosto bastante de Java, com certeza é uma das minhas linguagens favoritas. Mas por que eu recomendei Java aqui? Você deve estar se perguntando. Java já é uma linguagem bem antiga, né? Bem rodada. Por que ainda vale a pena aprender Java? E o principal ponto que eu coloquei aqui, do fato de valer a pena aprender Java, é que, primeiro, a linguagem e o seu ecossistema vem evoluindo bastante, mas vem evoluindo muito mesmo com o passar dos anos. E ela vem se tornando uma opção viável às outras opções que nós temos aqui hoje em dia no mercado. E
o principal fato de eu ter colocado Java aqui nessa lista, esse aqui é o principal, é que se você é uma pessoa que procura emprego no setor público, né, no setor governamental, você procura emprego na área de TI, em bancos, você procura emprego em grandes empresas de tecnologia do Brasil, como a TOTUS, entre outras, me esqueci o nome de algumas agora, mas se você procura emprego nessa área corporativa, nessa área empresarial do TI, Java com certeza é uma excelente pedida, tá bom? Pois o mercado de trabalho em torno da linguagem Java e do seu ecossistema está sempre em alta, principalmente aqui no Brasil, onde é um dos lugares onde Java é uma das linguagens mais populares do mundo, tá bom? E assim, se você de fato tem o objetivo de conseguir um trabalho formal, um trabalho CLT, digamos assim, em empresas corporativas, em grandes empresas, no setor público, em bancos, se o seu objetivo de vida é esse, Java é uma excelente linguagem para você pegar e começar a trabalhar com ela, tá bom? Então foi só por isso que eu coloquei a linguagem aqui nesse ranking, por esses dois motivos, pela constante evolução da linguagem, né, e também pelo grande mercado de trabalho em torno da linguagem. E além disso, vale a pena citar que com Java você consegue criar de tudo, cara, de tudo mesmo, tá bom? Você consegue criar aplicativos para Android, consegue criar jogos com Java, consegue criar aplicativos para web, né, sistemas web, consegue criar sistemas desktop, consegue criar sistemas embarcados, consegue criar sistemas para os mais diversos tipos de dispositivos, ok? Porque o Java tem essa portabilidade. Então, uma outra vantagem do Java é essa aí. Ela tem muita portabilidade. Ela permite que você escreva um programa e você rode basicamente qualquer dispositivo, qualquer sistema operacional sem nenhum problema. Tá bom? Então, se você procura uma linguagem com esses objetivos, com esses focos, Java com certeza é uma ótima linguagem para você aprender em breve. Beleza? Então, vamos para a próxima. A nossa próxima é PHP, isso mesmo. PHP também é uma linguagem que tem um grande mercado de trabalho aqui no Brasil, mas não tanto corporativo como o Java é. O PHP é mais popular entre desenvolvedores independentes, pequenas empresas, startups, entre outras coisas do tipo, ok? E PHP é muito famoso por ser simples, fácil e dinâmico. Por quê? Porque o foco do PHP é desenvolvimento de aplicações web. Esse é o foco da linguagem. Até onde eu sei, até onde eu conheço, você não consegue criar mais nada além disso com PHP. Não pelo menos de uma boa forma. Então, vamos dizer que PHP no geral só serve para você criar aplicações web. No geral, não estou dizendo que só é isso, tá bom? Não me xingue. PHP, o foco dele é a criação de aplicações web. Não é uma linguagem de propósito geral, como a C#, como a Java, etc. Não. E não pense que isso é uma coisa ruim. Não pense que o fato de PHP ser só focada por desenvolvimento web é uma coisa ruim. Não é. Por quê? Porque a linguagem ela é muito dinâmica, é muito fácil você desenvolver aplicações web com o PHP. É muito simples mesmo. Você cria assim de uma maneira muito simples e direta. De todas as linguagens que eu vou mostrar para você nessa lista, a mais rápida, direta e simples para você criar aplicações web, de fato, é o PHP. Tá bom? Não é à toa que é uma linguagem tão popular entre os iniciantes, inclusive foi a primeira linguagem de programação que eu aprendi foi a linguagem PHP. Tá bom? Então, se o seu foco é construção de aplicações web de uma maneira muito rápida, simples e dinâmica, PHP é uma excelente linguagem para você aprender. Óbvio, ela tem os seus defeitos. Eu acredito que de todas as outras linguagens que eu vou apresentar aqui, PHP é a que tem mais defeitos de design, de sintaxe, mais defeitos técnicos. Mas nada disso vai te atrapalhar muito no seu dia a dia, nem coisa do tipo. PHP continua sendo uma ótima linguagem para o seu setor, para o seu propósito. Tá bom? Então, eu recomendo PHP se você gosta de desenvolver aplicações web. Bom, agora a segunda linguagem é Python, né? Bom, e aqui eu coloquei a legenda A Senhora dos Dados. Por que isso? Porque Python
é uma linguagem que vem crescendo muito recentemente. Já é uma linguagem que existe há muito tempo, mas que vem crescendo muito recentemente pelo fato de duas áreas estarem crescendo massivamente hoje em dia no mundo da computação, que é a área de ciência de dados e a área de inteligência artificial. São duas áreas que estão crescendo numa velocidade massiva no setor de computação. E a principal linguagem utilizada nessas áreas é Python. Tá? Então, provavelmente, ciência de dados e inteligência artificial no geral são áreas que vão se destacar muito no futuro ainda, mas muito mesmo, tá bom? E logo logo elas vão entrar aí nas principais áreas da computação, logo logo, tá? Em questões mercadológicas. E Python está crescendo junto com essas duas áreas, pelo fato de ser a principal linguagem utilizada nelas, tá bom? Então, eu coloquei Python aqui nessa posição porque o futuro para Python é muito promissor. E, sem falar de questões mercadológicas, Python é uma linguagem magnífica. O design de Python é uma linguagem muito bem estruturada, muito bem feita. Foi uma linguagem muito bem desenvolvida, tá bom? É uma linguagem espetacular, Python. A sintaxe de Python é simples e sofisticada e direta ao ponto e coisa do tipo. Muita gente criticava a questão do desempenho no Python, né? Lá na versão 2, etc. Dizia que era uma linguagem lenta, mas isso foi bastante melhorado na versão 3 da linguagem, tá bom? E realmente, ao meu ponto de vista, com certeza é uma das melhores linguagens para você aprender. O setor de trabalho, né, o mercado de trabalho em cima de Python ainda é bem fraco, tá bom? Ainda é bem fraco, principalmente aqui no Brasil, mas por hora, pelo momento que eu estou gravando esse vídeo, provavelmente esse panorama ele vai mudar com o passar dos anos, provavelmente, tá bom? E eu recomendo você aprender Python se você for um iniciante em programação. Se você for iniciante em programação, com conhecimentos básicos, estude Python, você não vai se arrepender. Na minha opinião, é a melhor linguagem para iniciantes aprenderem, tá bom? Simplesmente pelo fato dela ser muito simples. Muito simples mesmo. E isso vai facilitar o seu processo de aprendizado. Então, se você também procura uma linguagem que ela é de propósito geral, com Python você consegue criar aplicações web, você consegue criar games, você consegue criar aplicativos, você consegue criar sistemas de inteligência artificial, sistemas de ciência de dados, etc. Só uma ressalva: criação de aplicativos com Python e criação de jogos com Python ainda não são tão legais, porque a linguagem ela não foi feita para isso, tá? Então é só uma ressalva aí a respeito dessas duas áreas. Mas no resto, o Python é perfeito, ele está muito bem, principalmente com ciência de dados e com desenvolvimento web, tá bom? O Python ele tem um framework espetacular que se chama Django, que permite que você crie aplicações web de uma forma muito simplificada. Inclusive, aqui no canal tem um mini curso de Django, se você quiser ver. Beleza? E eu acho que era só isso que eu tinha para falar a respeito de Python. Agora vamos falar sobre a cereja do bolo. JavaScript. Isso mesmo, escreva uma vez, rode em tudo. JavaScript foi uma linguagem de programação criada primeiramente para a web. O objetivo da linguagem foi sempre criar interações na web. Só que esse objetivo ele veio mudando a cada ano. A linguagem foi evoluindo a cada ano e ainda passa por constantes evoluções. Em 2009, se eu não me engano, desculpa se eu errar o ano, foi lançada uma plataforma chamada Node.js. Inclusive aqui no canal tem um curso completo sobre Node.js, desenvolvimento com Node.js, desenvolvimento web com Node.js, enfim, desculpa. Então, em 2009 foi lançada essa plataforma que permite que você execute código JavaScript que antes era executado no navegador fora dos navegadores. Então veja, JavaScript era uma linguagem que rodava dentro do navegador. Era o navegador que interpretava a linguagem. Os caras criaram uma plataforma que tira esse poder de interpretação dos navegadores para fora deles. Ou seja,
Os caras criaram uma plataforma que permite que você execute a linguagem JavaScript fora dos navegadores. Então, a partir daí, a linguagem JavaScript deixou de ser uma linguagem focada apenas na web e hoje em dia é uma linguagem de propósito geral. Você consegue criar de tudo com JavaScript, principalmente aplicações web front-end e back-end utilizando o Node.js e seus frameworks, tá bom? Então, é excelente o desenvolvimento de aplicações web back-end com JavaScript. Você também consegue criar aplicativos móveis de alta qualidade utilizando JavaScript. Eu acredito que de todas as linguagens que eu apresentei aqui, só perdendo para o Java, aí na questão do desenvolvimento para Android, JavaScript é a melhor linguagem para você desenvolver aplicativos hoje em dia para múltiplas plataformas. Não tem muito o que discutir não, tá? Então, além disso, você consegue criar jogos com JavaScript, jogos para a web. Você consegue criar também aplicações de ciência de dados, é possível também com JavaScript, mas não é tão potente como o Python ainda. Você consegue criar código que vai ser executado em dispositivos embarcados, como micro-ondas, geladeiras, etc. Né? E entre outras diversas coisas. Sem contar que JavaScript é uma linguagem muito simples de ser aprendida. É muito fácil aprender JavaScript. É uma linguagem que tem uma performance bem bacana, principalmente para desenvolvimento web, back-end. E JavaScript é uma linguagem que está em ascensão hoje em dia. Hoje em dia é a linguagem que está no mainstream da programação. Hoje em dia é o que mais se fala no mundo da programação é sobre JavaScript. Tá? JavaScript com certeza é a linguagem mais popular hoje em dia, tá bom? Principalmente pela sua versatilidade e facilidade de uso. Então, JavaScript é uma ótima linguagem para você aprender em breve, tá bom? E basicamente hoje em dia todas as vagas de emprego na área de programação pedem que você tenha algum conhecimento em JavaScript, tá? Eu tô meio que generalizando aqui, mas é mais ou menos assim. Porque se você não for usar JavaScript no back-end, para desenvolver aplicações back-end, você vai precisar utilizar no front-end. Ou senão, você vai precisar criar aplicativos multiplataforma para dispositivos móveis. Ou senão, você vai precisar criar aplicações desktop para JavaScript. Esse é outro fato muito importante. Você também consegue criar aplicações para Windows e para Mac e Linux utilizando JavaScript. Então, é uma linguagem que está em acessão imensa. Tá? Hoje não sai da boca do programador a palavra JavaScript. E só um ponto para ressaltar é o seguinte. JavaScript não tem nada a ver com Java. É só um nome parecido. Tá bom? É só o nome parecido. Bom, então é isso. A nossa lista acaba por aqui. Eu espero que você não me xingue. Eu espero que você não fique com raiva de mim se eu coloquei uma linguagem que você não gosta aqui, se eu esqueci de colocar alguma linguagem que você gosta. Eu espero que você não fique zangado comigo, porque isso aqui é apenas a minha opinião, no meu ponto de vista, com alguns argumentos que eu levantei aqui. Se você discorda da minha opinião, sinta-se livre para me xingar nos comentários, ou se não, deixar o seu ponto de vista, que eu quero saber também, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa um like, se possível se inscreve no canal, se não se inscreve. E é isso. Eu vejo você na próxima. Tchau, tchau.